Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O que Jesus está dizendo foi tudo combinado, tudo organizado, tudo resolvido entre ele e o Pai antes da fundação do mundo, e que ele já veio com esse propósito ao mundo. Quando Jesus acaba de dizer isso, olha o que é que os judeus dizem, no verso 19, nós já vimos, rompeu distensão entre os judeus, distensão. Muitos diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que vocês estão ouvindo esse cara? O cara está dizendo que na fundação, Deus tinha dado a ele um povo que recebeu um mandato de Deus, que vai dar sua vida, que vai ressurgir dos mortos, e esse discurso não faz sentido. Por que vocês estão ouvindo esse homem? É assim que o evangelho soa para o incrédulo. Eles ouvem, não entendem. O incrédulo reage exatamente assim quando ele ouve o evangelho. Quem não é ovelha de Jesus vai ter essa reação aqui. As ovelhas de Cristo vão ouvir e vão dizer, é óbvio, faz todo sentido do mundo, como isso é bom para o meu coração, glória. Mas quem não é ovelha vai olhar e dizer assim, não estou entendendo nada. Que loucura isso aqui, samba do crioulo doido isso aqui. Estou entendendo nada do que está sendo dito aqui. É porque não é ovelha. É porque se fosse, ele ouviria a voz. Pode ser que não entenda tudo, mas a voz você vai discernir. Vai dizer, isso aqui é o meu Salvador falando, isso aqui faz sentido. Embora eu ainda não consiga encaixar todas as pecinhas, mas aqui eu sei que está o meu Salvador falando a respeito dessas coisas. Essa foi a reação dos judeus. Eles entenderam que Jesus estava se declarando como sendo o Messias, o pastor de Israel. E aí aproveitaram o momento que Jesus estava passeando no templo e fizeram a seguinte pergunta, verso 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus, estou lendo o verso 24, e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente, porque eles estavam suspeitando que era isso que Jesus estava dizendo, que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o bom pastor. Então eles disseram, então, diz logo, se você é o Cristo, diga logo de uma vez se você é ou não. Aí vem o terceiro sermão de Jesus, que começa no verso 25. Jesus diz aqui, primeiro eu já disse, mais claro do que eu já falei, vocês querem o quê? Verso 25, respondeu Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Eu e o Pai somos um. Foi pior. Olha o resultado. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Agora era apedrejamento. Então, você vê que vai ficando mais. Quanto mais Jesus explica, mais a tensão vai aumentando, a incredulidade e o ódio vai aumentando contra ele. Enquanto que as ovelhas estão ouvindo e dizendo, oh glória, Mas os outros, a raiva e o ódio vai aumentando contra essas palavras aqui. O que Jesus disse que deixou os judeus ainda mais furiosos? Primeiro ele disse, eu já declarei a vocês, início do verso 25, eu já vos disse e não credes. Ele já tinha dito que ele era o pastor de Israel, que ele era a porta, que ele era o caminho para Deus. Ele já tinha dito que ele e o Pai tinham um acordo de salvação das suas ovelhas, que ele haveria de morrer e ressuscitar. Ele já tinha dito, mais claro do que isso, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ele já tinha declarado exatamente isso. E aí então, ele agora parte para dizer, ele vai agora no ponto, Ele disse, eu vou dizer porque é que vocês estão reagindo dessa maneira. Por que é que vocês não estão crendo em mim? E aí ele explica no verso 26 a 30, que eles não criam, verso 26, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não estão entre aqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo. Vocês pertencem a outro rebanho.
Eles estavam dentro do curral de Israel, mas eram de outro rebanho. Você pergunta, que rebanho? Lembra que no capítulo 8, Jesus Cristo disse para eles, o pai de vocês é o diabo? Vocês estão dizendo que o pai de vocês é Abraão, mas não é não. O pai de vocês é o diabo. Então era outro rebanho. Vocês não me ouvem, porque o pastor de vocês é outro. Vocês estão sendo influenciados, guiados pelo pai de vocês, que é o diabo, porque vocês querem me matar. Porque vocês rejeitam a minha voz e rejeitam a minha palavra. É por isso que vocês não creem em mim. Não estão entre aqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo. Se eles fossem ovelha de Jesus, eles teriam escutado a voz de Jesus. Verso 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Note que elas não se tornaram ovelhas de Jesus porque ouviram a voz, porque elas eram ovelhas de Jesus e que ouviram a voz. Vocês entendem a importância dessa sequência? Porque elas já eram ovelhas de Jesus, dadas antes da fundação do mundo, é que elas podiam escutar a voz de Jesus. Não era o contrário não, de que elas escutaram a voz de Jesus e aí se tornaram ovelha dele. Não, não. Já eram. E agora elas, quando Jesus veio e falou, elas reconheceram, esse é o nosso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que é que Jesus faz por elas? Ele diz aqui a partir do verso 28. Primeiro, eu lhes dou a vida eterna. Está aí, verso 28. Lhes dou a vida eterna. Primeira coisa. A vida eterna aqui não é somente a palavra, que é a palavra grega para eterna, ela não significa somente um período ilimitado de tempo, mas também indica uma qualidade de vida. A vida eterna é uma vida em comunhão com Deus que é eterno. É uma vida no eterno reino de Deus. Então tem mais a ver com qualidade do que com extensão. Então eu lhes dou a vida eterna. Da mesma forma, quando a Bíblia fala do sofrimento eterno, que é a mesma palavra, não é somente porque é um sofrimento sem fim, mas é um sofrimento que é resultado da ira do Deus eterno contra aquele pecador incrédulo e impenitente que virou as costas para Deus. Mas Jesus diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Segunda coisa que ele diz, jamais perecerão. Jamais perecerão. O que significa perecer? Exatamente isso. A palavra perecer significa se perder. Ter a sua vida gasta em vão. Ter vivido em vão e no final você sofrer eternamente. É isso que a Bíblia define como perecer. Jesus diz que as minhas ovelhas, elas nunca irão perecer. Elas não vão perecer. Dou a vida eterna, elas não vão perecer. E olha que promessa. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nem o mundo, nem o diabo, nem sofrimento, nem falso profeta, nem o pecado, nada vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. E aqui Jesus está garantindo a vida eterna às suas ovelhas. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente, não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado, porque vocês sabem, eu sou, e eu sei que nós tropeçamos, que nós pecamos e que nós erramos muito. Então, se a certeza e a garantia de que eu vou para o céu depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus aqui, ninguém arrebata vocês da minha mão. Vocês vão ter a vida eterna, porque sou eu que salvo e seguro e sustento vocês. Amém? E ele dá a base para a sua afirmação no verso seguinte, verso 29. Por que ele pode fazer essa declaração tão séria? Ninguém vai arrancar vocês da minha mão. Por que ele pode fazer isso? É porque ele diz no verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos um probleminha de tradução e de interpretação. O verso 29 pode ser traduzido aqui, da seguinte maneira. O meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. Essa tradução, se não me engano, já é feita pela NVI ou a nova tradução na linguagem de hoje, mas algumas dessas traduções modernas já fazem assim. Se é aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, então Jesus está se referindo ao decreto de Deus.
aquela autorização, aquele plano. Isso, o propósito do Pai que me deu essas ovelhas é maior do que qualquer outra coisa. No fim dá no mesmo. Tanto faz se referir a Deus como ao propósito dele. Então o propósito de Deus de salvar vocês está acima de qualquer coisa. Então quem é maior do que Deus? Quem é que pode ir contra a vontade do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra? Meu Pai é maior do que tudo e o propósito dele vai permanecer. E o propósito dele é esse, que o meu rebanho tenha a vida eterna. E ele termina dizendo, eu e o Pai somos um. A palavra um aqui, ela está no neutro, no grego. Então, provavelmente Jesus está dizendo aqui, eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o Pai temos o mesmo propósito. Eu e o Pai temos o mesmo objetivo. Mas dizer isso significa, está implícito aí, que ele e o Pai participam da mesma divindade. E essa é uma das passagens que foram usadas no início da história da igreja, século II e III, nas disputas cristológicas, para poder estabelecer a doutrina de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na pessoa de Deus, no ser de Deus, subsistem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas é um Deus só. Isso é um mistério que ninguém entende. Mas é a doutrina que a igreja cristã adota desde o século III, desde o credo niceno, século IV entrando também. E eles usaram essa passagem. Quando Jesus diz aqui, por exemplo, eu e o Pai somos, ele está falando, então está provando que dentro da divindade existem pelo menos duas pessoas distintas, senão não era somos, não é? É ele e mais alguém. Quando ele diz somos um, prova que existe apenas um Deus. Então, na essência desse Deus subsistem três pessoas. Uma delas tomou a forma humana, Deus Filho, e veio buscar o povo que a outra, Deus Pai, lhe deu. E isso no poder da terceira, que é o Espírito Santo, que aparece aqui a partir do capítulo 13 e 14, quando Jesus então vai falar do outro Consolador. Essa é uma das passagens que a gente usa para essa doutrina. Eu estou terminando, gente, aqui, porque, como eu disse, esse capítulo, eu acho que o Pipe fez de propósito, ele tem tanta coisa, é rico demais, né? É tanta coisa, pastor. Jesus prometeu, então, isso aqui ao seu rebanho, ele e o Pai eram um. Os testemunhos de Jeová e outras seitas, eles leem essa passagem aqui e dizem, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que ele é igual ao Pai. Está apenas dizendo que eles têm o mesmo propósito. Então, no grego, essa exegese não está errada, mas o contexto mostra que o sentido é outro. Porque olha a reação dos judeus, verso 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse Jesus, eu tenho mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, os judeus entenderam perfeitamente que quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, e que ele estava se fazendo igual a Deus. Então, da próxima vez que o testemunho de Jeová chegar para você, para usar esse versículo, diga, vamos ler até o fim. Né? Vamos ler até o fim. Vamos ver como é que os judeus entenderam aquela palavra de Jesus. E aí eles queriam apedrejar Jesus, porque lá em Levítico 24:16, a lei de Moisés dizia que se alguém blasfemar o nome de Deus, será apedrejado por toda a congregação. Blasfêmia em Israel era punido com morte de apedrejamento. Os judeus queriam apedrejar Jesus. E aí então Jesus explica porque que ele disse, eu e o Pai somos um, é o último discurso de Jesus e com ele eu vou terminar. Vamos ler do verso 34 a 39. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. O que Jesus faz aqui, para replicar, ele vai dizer que ele não cometeu blasfêmia dizendo que ele e o Pai eram um. Ele começa apelando para o Salmo
82, verso 6, onde o salmista se refere aos juízes de Israel e diz assim: vocês são deuses, com D minúsculo. Ali, deuses no sentido de que eles eram autoridades colocadas por Deus para julgar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. Jesus diz assim: olha, se na própria Bíblia de vocês, no Antigo Testamento, aqueles que foram enviados com autoridade da parte de Deus são chamados de deuses, quanto mais eu, que fui mandado pelo Pai e fiz obras que mostram com clareza que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Se vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas obras. Que obras eram estas? Aquela que ela acabou de fazer, por exemplo, a cura do cego e outros milagres. O Evangelho de João relata 7 milagres de Jesus. E João disse que ele tinha feito muitos outros lá em Jerusalém. Por que vocês não creem nessas obras? Se o magistrado que era juiz em Israel era chamado de Deus, né, no sentido, assim, era da parte de Deus, uma autoridade vinda de Deus, imaginem se eu não posso dizer que eu sou filho de Deus depois de ter mostrado toda a minha autoridade com sinais e prodígios, maravilhas que eu realizei entre vocês, as obras que eu fiz e com esse ensinamento que eu trouxe para vocês. Aí os judeus disseram: basta. Verso 39, nesse ponto procurava outra vez prendê-lo. Prender para agora executar, não é como mais tarde eles vão fazer. Mas Jesus se livrou das mãos dele, saiu. E se retirou, verso 40, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos iam ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. As ovelhas lá além do Jordão creram quando ele chegou lá pregando. Eu termino com algumas aplicações aqui. Primeiro, queridos, eu pergunto: o que é que nós podemos aprender desse texto? O que é que esse texto nos ensina? Eu peguei alguns pontos aqui. O primeiro, sem dúvida, esse texto deixa claro que desde a eternidade Deus deu a Jesus Cristo um povo, um rebanho tirado de entre judeus e gentios, de entre a humanidade pecadora, culpada e perdida. Aqui não é dito qual é o critério, porque Deus deu estes e não deu aqueles. Com certeza não foi porque Deus previu que aquelas pessoas haveriam de crer, porque no texto todo está dizendo que eles creem porque são ovelha, e não que porque eles creram, eles se tornaram ovelha. Então, a vontade de Deus já antecede a reação humana. Eles creram porque Deus os havia dado a Cristo. Então isso tudo revela esse plano, esse projeto, esse acordo entre o Pai e o Filho feito desde a eternidade. Segunda coisa, e eu sei que isso pode parecer um pouco chocante, mas a gente não pode, se a gente vai expor o texto bíblico, a gente tem que ser fiel ao texto. O texto sugere, e sugere bem sugerido, que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar o seu rebanho. Eu sei que há passagens na Bíblia que dizem que Cristo morreu pelo mundo, mas a gente tem que entender que essa morte dele pelo mundo foi no sentido de que se o mundo todo fosse o rebanho dele, há no sangue dele virtude e poder suficiente para salvar cada pessoa do mundo. Mas o que Cristo fez na cruz é eficiente e salva somente o seu rebanho. O tempo todo ele está dizendo aqui: eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas, e vocês não são minhas ovelhas, vim dar a vida por elas, não por vocês. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão na cruz. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna, e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Cristo não morreu em vão por ninguém. Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Mas o seu rebanho será salvo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem chegado até o final desse vídeo. Quero agradecer mais uma vez por vocês terem acompanhado essa pregação tão maravilhosa a respeito dessa passagem em João, que fala a respeito da nossa relação com Cristo, da eleição do Senhor, que o Senhor nos escolheu como as suas ovelhas antes da fundação do mundo, e nós só somos capazes de ouvir a voz do bom pastor Jesus, porque de fato somos ovelhas dele, e ele as conhece porque o Pai nos deu a ele, nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa é a mensagem que é tratada aqui em João. Que mensagem maravilhosa. Se você
quer contribuir com a divulgação desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo enviando para um amigo, um irmão, enviando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem tão grandiosa da palavra de Deus. E claro, também inscreva-se aqui abaixo no canal gratuitamente para que você receba novos vídeos, e você também pode assistir a pregação desse vídeo completa, a pregação inteira, clicando no link aqui abaixo, onde você pode ser levado até o vídeo original, e dessa forma você também vai assisti-la na íntegra. Eu quero também pedir que você clique aqui no vídeo que está na tela, é uma pregação também que o YouTube está sugerindo para você, e você certamente será abençoada com o conteúdo dessa palavra.